Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí nos estúdios do Jornal da Manhã e todos que nos ouvem e nos assistem nesta quinta-feira. Ô Vera, um assunto a ser discutido. Joaquim Barbosa é a esfinge da eleição. Diante do desafio decifra-me ou te devoro, tem muita gente chutando o que o ex-presidente do STF pensa. É isso mesmo, Vera? Isso mesmo, Thiago. E olha, se o desafio é decifra-me ou te devoro, vai ter um monte de gente balofa por aí, porque tá difícil de decifrar. E o que tem de chute é impressionante. Tem reportagens hoje, uma da Folha de São Paulo, por exemplo, dizendo, cravando o plano de privatização do Joaquim Barbosa. Isso sendo que ele não dá uma entrevista, não faz uma aparição, não fala pelo menos desde setembro de 2017. Setembro de 2017 foi aquela reportagem do Valor, que ali claramente a Maria Cristina Fernandes havia falado com ele. Ele esboça algumas ideias em economia, mas não chega nem perto do plano mirabolante que está atribuído ao deputado Júlio Delgado na Folha de hoje. Diz que ele esteve em bancos e falou que Joaquim Barbosa é sim a favor da privatização de ativos de empresas, mas não de empresas. Isso é uma certa irresponsabilidade, aí eu não sei de quem, mas você começar a propagar ideias num assunto bastante sensível e sério para mercado, que é gente que faz preço e gente que mexe com dinheiro, eu acho que tem aí um gap bem grande de responsabilidade. Eu falei com o deputado Júlio Delgado agora de manhã, diante dessa reportagem. Ele nega que tenha feito essas previsões aí quase de oráculo sobre o que pensa o Joaquim Barbosa. Ele diz que o que ele tem dito nesses encontros aqui, ele vai, é que o Joaquim Barbosa não pensa diferente do PSB em questões como privatizações, por exemplo, que o PSB, em governos que tem, como o de Pernambuco, já se mostrou favorável a privatizações em áreas como infraestrutura, por exemplo, em que aí você faz uma parceria público-privada e concede a exploração do ativo à iniciativa privada por um determinado período de tempo, que ele pensaria igual, teria dito em conversas com o PSB que o pensamento bate nesse quesito. Enfim, Thiago, eu acho que tem muito chute sim, e vamos ver quando ele começa a falar. Ele começa a estruturar uma equipe de comunicação, segundo as fontes do PSB, começa aí a procurar um jornalista para assessorá-lo, e aí a gente pode ser que tenha uma coisa menos ficcional sobre o que pensa o Joaquim Barbosa. Bom, nisso o nosso presidenciável é um mistério, Vera, porque para ir para o Supremo tem que ter notável saber jurídico. E eu, que sou uma espécie de rato de biblioteca jurídica, não conhecia um só escrito do Joaquim Barbosa antes dele ser indicado para o Supremo Tribunal. Depois, vários acordos, eu vi que ele era um homem preparado, mas antes disso, para mim, não tinha notabilidade o saber jurídico do nosso presidenciável. Lá ele tinha que escrever, aqui ele tinha que falar. Será que agora nós vamos... E, portanto, o silêncio permanece. Como é que fica isso? Será que ele agora fala, Vera? Consta, Joseval, que o Lula, numa das vezes em que se arrependeu das suas indicações para o Supremo, teria dito sobre o Joaquim Barbosa que o erro dele foi nomear gente que precisava ainda fazer currículo para o Supremo, que ele deveria ter nomeado quem já tinha currículo e que assim não precisaria fazer o currículo estando no Supremo. Isso em referência não só ao Joaquim, mas a outros. Na política ele também não tem currículo, nunca foi da política, nunca esteve nesse meio. Uma das coisas que me dizem, por exemplo, é que nesta reunião que haverá hoje entre ele e o PSB, a primeira desde que ele se filiou, ele vai ser, por exemplo, apresentado a pessoas importantes do partido, entre elas o governador Ricardo Coutinho, que já está desde ontem em Brasília, foi à reunião da bancada e ainda expressa um certo temor com essa candidatura e uma certa resistência ao nome do ex-presidente do STF. Ele participou da reunião dos deputados, ouviu ponderações daqueles que são favoráveis
ao lançamento do Joaquim Barbosa, e aí eu faço um parênteses, são favoráveis muito porque ele pontua bem nas pesquisas e não pelos belos olhos do ministro, aí hoje é que vai ser esse negócio, esse aqui é o Joaquim, esse aqui é o Ricardo, prazer, para que time você torce? Coisas básicas de quando você é filiado a um partido que o Joaquim Barbosa não tem. Vai ser interessante para a gente ver, é um tema importante para a gente ficar atento ao longo do dia, Joseval. E ao longo do dia, a Vera Magalhães, toda a nossa equipe, a gente ainda vai discutir mais essa questão e ao longo aqui do Jornal da Manhã. Vera, bom trabalho para você, até mais tarde. E um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.